nome é Richard, sou aluno do curso de pós-graduação da Faculdade UNA e hoje nós vamos falar sobre Solid e seus 5 princípios básicos. Vamos falar de ISP, princípio de segregação de interface, vamos falar de DIP, princípio de invenção de dependência, de OSP, princípio aberto e fechado, de SRP, princípio de função única, de LSP, princípio de substituição. Vamos começar a falar do ISP, princípio de segregação de interface. Muitas interclasses específicas são melhores do que as de uso geral. Nós temos a mania, ou então o costume, dos programadores, de achar que as de uso geral são sempre melhores que as específicas. Não, porque as específicas resolvem problemas de interface, poluição, cuja interface não possui coesão e não utiliza métodos necessários, mas sim métodos desnecessários, quer dizer, prolixos, e a ISP retira tudo isso. A ISP ele deixa o seu código de uma maneira mais enxuta, mais coerente, melhor para se trabalhar. Né? Temos também o DIP, princípio de inversão de dependência. Né? No DIP, o princípio de inversão de dependência, nós temos deve-se depender de interfaces abstratas. Não se deve depender de classes concretas. Por quê? Porque as classes concretas são mais sujeitas às mudanças. Né? As classes abstratas não. Né? O módulo de alto nível não deve depender do de baixo nível. Né? Ambos devem depender de abstrações. Né? Não devem depender de detalhes. Aliás, os detalhes devem depender das abstrações no DIP, no princípio de inversão de dependência. Esses são alguns detalhes que nós temos que ter, porque seguem os princípios sólidos. Né? Nós falamos há pouco tempo atrás do ICP, princípio de segregação de interface, são detalhes. Do DIP, princípio de inversão de dependência, também são detalhes. Vamos falar agora do OSP, princípio aberto e fechado. Né? Aberto para extensão. Né? É possível estender o comportamento à medida que seus requisitos mudam. Né? Fechado porque até estender, mas não mudam o código-fonte. Quer dizer, ele é aberto porque você pode estender, fechado porque você não muda o código-fonte. É interessante porque isso encoraja o desenvolvedor a adicionar um novo código a cada refatoração. Né? Deve-se entender a classe, depois modificá-la. Né? Evita efeitos colaterais. Então é interessante que o programador ele entenda a classe, logo depois, para atender os seus requisitos ou aquela demanda que ele acha necessário, ele faz uma extensão dessa classe. Né? Por isso que o OCP é um princípio aberto e fechado. Aberto para extensão, fechado para modificação. Né? Também temos o SRP, princípio de função única, muito interessante, porque só faz uma função. Não tem várias funções, somente uma função. Né? Se uma classe tem mais responsabilidade, deve se decompor em mais classes. Simples. Né? A mudança de requisitos torna-se mais fácil de ser implementada e controlada. Né? Com o princípio da função única. Se determinada classe tem 2 funções, ela não está seguindo o princípio da função única, porque o nome já diz. Né? Se ela tem 3, então necessário é que você desmembre isso em classe e cada classe então tem a sua função. Né? Também temos o LSP, né? Chamado de princípio da substituição. Por que princípio da substituição? Os objetos devem ser substituídos por instâncias de seus subtipos. Vou repetir. Os objetos devem ser substituídos por instâncias de seus subtipos. Né, sem afetar a correção do programa. Né, as funções que usam objetos de uma superclasse devem ser capazes de usar objetos da sua subclasse. A classe derivada ela deve ser substituída pela classe base. Né? É interessante, porque já diz o nome classe base. Quer dizer, a classe derivada ela deve ser substituída pela classe base, não por outra classe derivada. Né? Quando você faz isso, você segue o princípio da substituição. Uma substituição mais coerente, uma substituição que vai limpar o seu código, né? Que vai te dar uma maior objetividade.
até mesmo para fazer uma manutenção, uma refatoração, algo assim, você com certeza vai sair bem seguindo os princípios sólidos. Então nós lembramos, nós falamos sobre ISP, princípio de segregação da interface, princípio de inversão de dependência, princípio aberto e fechado, princípio de função única e princípio de substituição. Cada um desses princípios tem detalhes dos quais nós devemos seguir, dos quais nós devemos observar para que tenhamos um código mais limpo, para que tenhamos uma melhor oportunidade de mostrar o nosso serviço no mercado de qualidade. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.